Quando nós vamos estudar o fundo do olho, ou seja, usar um oftalmoscópio, passar a luz através da pupila para ver o interior do olho, nós temos que estudar no fundo do olho a retina, os vasos da retina, a papila, que é exatamente onde está o nervo óptico, e a mácula. Então, na retina, nós podemos encontrar um número imenso de alterações. O mais complicado seria o descolamento de retina, e os outros seriam as diversas degenerações que acontecem com o passar do tempo. Os vasos da retina, é importantíssimo o estudo deles, porque serve para que você possa ver a circulação capilar sem precisar de usar um bisturi, ou seja, sem agredir o paciente. Toda aquela circulação de vasos capilares, venosos e arteriais, eles têm a mesma espessura dos vasos do cérebro, do coração e do rim. Portanto, se você encontrar alterações degenerativas ou obstrutivas nesses vasos da retina, certamente vai ter alguma coisa, dependendo dos sintomas que o paciente apresente, vai apresentar sintomas que lembram esse tipo de alteração circulatória. Já quando nós estudamos a papila do nervo óptico, nós vemos uma série de alterações que servem para o oftalmologista e serve também para o neurologista. Porque quando se olha um fundo de olho e olha seu nervo óptico, que é a papila, você pode encontrar um edema de papila, que sempre indica um edema cerebral, sempre indica uma má alteração. Pelo estudo da papila, ou seja, do nervo óptico, você faz um exame que é um campo visual, que se apresentar hemianopsias, também fala a favor de tumores no cérebro. Para o oftalmologista, o edema de papila, muitas vezes nós chamamos isso de papilite, significa alterações inflamatórias do nervo óptico. O nervo óptico também pode apresentar alterações por conta de um aumento de pressão intraocular no glaucoma. E de acordo com as alterações encontradas nessa papila, você pode classificar o paciente em várias estações para saber como anda o tratamento ou a evolução do glaucoma. E, finalmente, a mácula. Então, hoje, eu escolhi para mostrar mais detalhes sobre essa parte do fundo do olho, a mácula visual. Então, quando nós pensamos em estudar a mácula, uma das coisas mais importantes é estudar a degeneração macular da idade, que tem essa sigla DMRI, que exatamente significa doença macular relativa à idade. Então, normalmente, a degeneração macular da idade acontece em pessoas de idade, acima de 60, 65 anos de idade. No entanto, hoje em dia ela aparece em qualquer idade, principalmente pelas alterações que nós tivemos no meio ambiente. Alterações por falta de elementos importantes para a mácula, substâncias como vitaminas, que são importantes para a manutenção da mácula, e também pelo uso inadequado de uma série de alterações que nós usamos através das telas de computador, das telas dos smartphones e dos tablets. Então, isso é um assunto que nós falaremos separadamente, numa outra revisão, mostrando que essa degeneração macular da idade, que acontece naturalmente com o tempo, ela agora está com muito mais intensidade e por isso mesmo nós temos que diagnosticá-la de maneira mais precoce, de maneira mais eficiente. Portanto, a degeneração macular da idade é o assunto que hoje nós vamos falar aqui. Então vem a pergunta, o que é degeneração macular? Então vocês estão vendo aqui nessa foto um olho, a retina e uma série de alterações que acontecem, tipo exudato,
e que elas, quando atingem essa área aqui, que é a área macular, há uma grande distorção da imagem por parte do paciente. Ele começa a sentir muita alteração na visão. Então, a degeneração macular é uma doença da retina que afeta a mácula, em que o envelhecimento é a sua principal causa. Contudo, nem sempre o envelhecimento é a causa para a degeneração da mácula. A degeneração macular em jovens e crianças, ou seja, numa idade mais precoce, também é possível, apesar de ser bastante menos frequente que nas pessoas mais idosas. A mácula é uma pequena parte da retina com um importante papel na visão. Ela é composta por milhões de células sensíveis à luz e na retina há uma transformação desta luz em sinais elétricos. De seguida, esses sinais elétricos são enviados através do nervo óptico para o cérebro, onde se efetua a tradução das imagens que nós visualizamos. Na degenerescência macular, a mácula encontra-se danificada. O centro do campo visual é afetado e as imagens são desfocadas, distorcidas ou escuras. Embora existam pequenas diferenças na forma como devem ser utilizados os termos degenerescência macular ou degeneração macular, iremos, ao longo desse nosso papo, utilizar os dois indistintamente. Na verdade, ambos os termos degenerescência ou degeneração preferem traduzir as alterações degenerativas sofridas pela mácula. O termo maculopatia é utilizado para nos referirmos a patologias da mácula, como a degenerescência macular, que é uma patologia da mácula e, portanto, uma maculopatia. Então, nós mostramos aí, porque qualquer pessoa que coloque um oftalmoscópio através da pupila, se ele olhar uma situação dessa, mesmo que ele não dê o diagnóstico, mas ele logicamente notará que tem uma alteração no fundo do olho. Não precisa ser um retinólogo. O retinólogo, sim, precisa, quando encontrar uma alteração dessa aí na retina, realmente ele começar a classificá-la em vários tipos, em várias séries, e classificar para que possa ser feito um tratamento mais adequado. O que é DMRI? Designamos por degeneração macular relacionada à idade, ou degenerescência macular da idade, quando uma mácula degenerativa é consequência do envelhecimento. Como se trata de uma doença associada com a idade, também é por vezes conhecida como degeneração macular senil. A degeneração macular relacionada com a idade, ou DMRI, é uma doença ocular comum, sendo considerada uma das principais causas de perda de visão em pessoas com idade superior a 60 anos. Esta doença provoca lesões na mácula, região do olho responsável pela visão central, isto é, permite-nos ver objetos em frente do nosso campo visual. Em algumas pessoas, a degeneração macular progride tão lentamente que a perda de visão não é perceptível durante muito tempo. Por sua vez, em outras pessoas, a doença aumenta rapidamente, podendo levar à perda da visão num ou em ambos os olhos. A degenerescência macular, por si só, não leva à cegueira. A cegueira que a gente chama de cegueira completa. No entanto, a perda da visão central pode interferir com a realização de atividades diárias muito simples, tais como a capacidade de ver os rostos, ler ou até mesmo escrever. Portanto, nós temos aí um diagrama mostrando o globo ocular para a gente poder localizar exatamente onde se encontra a retina, onde se encontra a mácula. Então aqui nós temos o corpo ciliar, que nós vamos mostrar detalhadamente. Aqui é o corpo ciliar, que é o cristalino, que é a lente que faz com que a gente foque as imagens. Nós temos a íris,
que regula a entrada da luz, tem a pupila, por onde passa os raios luminosos, temos a córnea mais externamente, que é transparente, temos o humor aquoso, que preenche a câmara anterior e posterior, e temos o ligamento suspensor do cristalino, que quando ele está tenso, ele muda de espessura, ou seja, o cristalino torna-se mais espesso ou mais fino. E depois nós temos a camada mais externa do olho, que é a esclerótica. Temos a segunda, que é a coroide, que ela mais na frente forma a íris. Temos a retina, que é a mais profunda, e temos todo esse espaço posterior que é preenchido pelo vítreo. Temos também o disco óptico, que é o nervo óptico, que é o ponto cego. E então, o que nos interessa, as veias, né, que saem também aqui dessa área para preencher a retina. E, finalmente, nós temos, então, a fóvea. Então, é nesse local, que tem apenas 2 milímetros de tamanho, que nós encontramos a papila. Aliás, que nós encontramos a mácula visual. Mostramos aqui o que o médico, quando olha o fundo do olho, através do oftalmoscópio, que pode ser direto ou indireto, ele vai ver essa imagem que vocês têm aqui. Ó. Então, como eu disse no começo dessa nossa conversa, nós olhamos a retina como um todo, e aqui como é um olho normal, eu vejo uma retina com a coloração avermelhada normal, cor de uma mucosa, como se fosse a cor da língua, como se fosse a cor dos lábios, e ela é uniforme. Depois, a segunda coisa que nos chama a atenção são os vasos. Então, são muitos os vasos que a gente conhece. O arterial, porque dá a impressão dele ser mais grosso, mas não é porque as paredes dele são mais finas e você vê mais sangue. E as veias, que parece ser mais fina, mas é porque a parede é mais grossa. Então, o cruzamento desses vasos, a espessura desses vasos e a coloração deles vai nos dar muita informação sobre o estado de saúde do paciente. E, finalmente, como nós vamos estudar essa área aqui, que é a área da mácula, onde existe uma série de alterações, diríamos que essa é a parte mais nobre da visão central, ou seja, quando você olha para uma coisa para saber o que é. Então, essa área aqui está em grande aumento, mostrando que ela é chamada de mácula lútea, também chamada de fóvea central, e a parte mais interna dela, a fovéola. Lógico que essa retina tem uma série de camadas. Então, nós temos a camada ganglionar, a camada nuclear inferior, fibras de Miller, camada nuclear externa, cones e bastonetes. Então, é exatamente nesses cones e bastonetes que elas captam a imagem reproduzida aqui e, através dos filetes nervosos, ela vai até a papila e, da papila, isso segue em direção ao cérebro, na região mais posterior, onde os sinais visuais são interpretados como tal. Então, nós não vemos com o olho, nós registramos com o olho, e lá na região occipital posterior é que há uma transformação e uma identificação, classificando as coisas como nós vemos, como pessoas, cores, etc. Então, é nessa área aqui, onde existe a identificação da visão central e da visão das cores. Toda essa retina que está aqui ao redor é chamada retina periférica, e ela identifica, através da quantidade maior de bastonetes, da visão preto e branco. Então, aqui está a visão central e a visão colorida. Então, para não haver mais nenhuma dúvida, nós mostramos ali no slide anterior uma gravura, e aqui nós estamos mostrando
ao vivo e as cores, um fundo de olho, onde vocês inicialmente vê a retina, com uma coloração exatamente igual a essa, que não precisa ninguém ter curso especial para com um oftalmoscópio ver um fundo de olho, olhou isso aqui, é normal. Depois de você ver o fundo do olho, a retina, você passa para os vasos. E olhar bem, olha esses cruzamentos. Um cruzamento, quanto mais oblíquo, quer dizer, quanto mais uma artéria, quando cruzar uma veia, ser oblíqua, melhor. Vocês vejam que a maioria desses cruzamentos aqui, eles são quase retificados. Tá vendo? Eles não são oblíquos, são mais retificados, quase formando um ângulo de 90 graus. Isso já significa que essas artérias estão um pouco endurecidas. Então, o paciente deve ter um pouco de esclerose vascular. Vamos ver também nela se há ou não algum extravasamento de exudato, que aqui o caso não tem, ou hemorragias, que também não tem, que classificam justamente uma piora do quadro. Depois você vai estudar o nervo óptico, como nós falamos anteriormente, na parte visual, ele recolhe todas as informações que vêm da mácula e junta aqui, juntamente saindo com o nervo óptico até o cérebro na região posterior, para nos mostrar as imagens. E, finalmente, o que nos interessa é essa mácula lútea. Então, é aqui, nessa espessura que tem exatamente do mesmo tamanho da papila, são 2 milímetros que nós temos aqui, da mácula mesmo, ao redor todos os vasos caminham para ela, ela se nutre por embebição, ela não tem vasos, ela recebe embebição para funcionar normal. Então, visto isso, mácula lútea e fóvea centralis, tudo que nós falarmos daqui por diante, você vai entender como é importante essa área e o que significa o DMRI. Os estádios iniciais e intermediários da degeneração macular começam geralmente sem qualquer sintomatologia. Só um exame de fundo ocular pode detectar a doença. Durante o exame, o oftalmologista irá procurar drusas maculares. Então, as drusas maculares são isso que vocês estão vendo aqui, que é diferente desse tecido retiniano que está aqui normal, que vocês notam que tem como umas bolhazinhas brancas amareladas. Então, isso são drusas. Que não são mais do que depósitos de algumas substâncias de cor amarela e que surgem debaixo da retina. A maioria das pessoas desenvolve drusas maculares muito pequeninas, como resultado do envelhecimento. A presença de drusas maculares de médio e grande dimensão, aí sim pode indicar a presença de doença nos olhos. Outro sinal de degeneração macular é o aparecimento de alterações pigmentares da retina, que nós vamos ver em situações mais diferentes. Então, vocês vejam que a primeira coisa que vai aparecer no centro do olho, onde tem a mácula, são as drusas, que são como bolhas de coloração branco, esbranquiçadas ou amareladas, que significam depósito de substância no interior da retina. E que isso normalmente acontece em pequena quantidade nas pessoas normais de idade e que não vão causar grandes alterações visuais, principalmente no começo. Mas quando elas apresentam grandes intensidades, aí sim, denota que a doença vai evoluir e que a gente tem que tomar alguma providência. Vejam bem que isso é uma coisa que durante muito tempo existe no olho e o paciente não sente nada. Daí a importância de você fazer um exame de fundo de olho. Agora vamos passar para o diagnóstico da doença macular relativa à idade. Sempre, normalmente, nós utilizamos esse conjunto de 6
coisas dependendo da necessidade. Primeiro é o teste de acuidade visual, depois um exame de fundo de olho ou mapeamento da retina, uma tela de Amsler, uma campimetria, uma angiografia fluorescênica e uma tomografia de coerência óptica, que é o que nós conhecemos como OCT. Então, teste de acuidade visual. É importante, muitas vezes o paciente chega no consultório e você procura fazer a refração e não encontra nenhuma lente que possa melhorar a visão do paciente. Então, isso já é uma coisa para eu pensar em alguma doença lá atrás, quer dizer, de retina, nervo óptico ou mácula. Então, o teste de acuidade visual é a primeira coisa que nos chama atenção, porque o paciente, se nos procurar porque a visão dele está baixa, ele pensa, nós pensamos, que é o óculos que está ruim. Mas com esse teste de acuidade visual, a gente afasta a possibilidade. Segundo exame, um exame de fundo de olho, ou o mapeamento da retina. Claro que com esse exame, eu vou descobrir aquelas alterações que a gente já mostrou anteriormente, ou alterações na retina, ou alteração nos vasos, ou alteração na papila, e, finalmente, diagnosticar a doença macular relativa à idade quando eu olho para a mácula. Inclusive, quando eu estou fazendo fundo de olho no paciente, as pessoas que são menos experientes, olha e não vê muita coisa, mas quando eu quero ver a mácula, eu mando o paciente olhar para dentro da luz do oftalmoscópio. Aí eu estou exatamente em cima da mácula. Outro teste simples que a gente faz é o teste de Amsler. Como vocês estão vendo aí, o teste de Amsler consta dessa tabela quadriculada que eu fecho um olho do paciente e com o olho aberto ele vai olhar para esse ponto central. Se ele for normal, ele vai ver todo esse enquadramento aqui normal. Mas, se ele tiver um problema na mácula, ele vai encontrar distorções como essa que nós estamos vendo aqui. Ou, dependendo da quantidade, do tamanho da lesão, ele poderá aparecer até uma mancha muito escura aqui central. Então, este é o teste de Amsler. Depois nós pedimos também uma campimetria, que é um exame realizado com o campímetro, que a gente vai estudar a visão periférica desse paciente e, claro, que na hora da mácula, se houver alguma alteração, vai aparecer. Depois nós temos a angiografia fluorescênica, que é exatamente um contraste que nós colocamos e fazemos um retrato do fundo do olho. Então vocês vejam que a mácula ela parece escura porque realmente a nutrição dela ela não tem vasos. Ela se nutre por embebição dos vasos que estão ao redor. Então qualquer patologia que aqui aparece com a angiografia fluorescênica, a gente vai descobrir alguma coisa. E finalmente a tomografia de coerência óptica, que é o OCT, em que eu faço cortes da retina. Aqui nós temos a fóvea, e aqui se tiver alguma alteração degenerativa, vai aparecer com a tomografia de coerência óptica, ou o que nós conhecemos como OCT. Então, muitas vezes no exame normal do paciente, a gente só faz esse teste de acuidade visual, ninguém faz nenhum desses outros. Esses aqui são exames complementares. Se eu, através do exame de acuidade visual, não conseguir, com as lentes, melhorar a visão do paciente, é sinal que tem alguma coisa lá para dentro. Então, esses testes vão me orientar no diagnóstico da DMRI. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757.
Minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses. A irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Bom, sempre nos interessa saber quais foram as causas dessa degeneração macular. Então, nós sabemos que são várias as causas, né? Na realidade, as causas da degeneração macular, se a gente for buscar detalhes mesmo, embora as causas da degeneração macular não sejam completamente, né, compreendidas na atualidade, sabe-se que existem alguns fatores de risco para o seu surgimento. O primeiro fator é a idade, que é um fator de risco importante para a degeneração macular. A doença é mais provável ocorrer após os 60 anos. Todavia, pode ocorrer mais cedo. Outros fatores de risco determinantes para o surgimento da degeneração macular incluem fumar. A investigação mostra que fumar duplica o risco de vir a padecer da doença. Depois, a raça. A degeneração macular é mais comum entre os brancos do que entre os afro-americanos ou hispânicos latinos. Então, nós temos ainda como importância nesse fato a história familiar. Pessoas com história familiar de degeneração macular têm um risco aumentado de vir a padecer da doença. Fator genético hereditário. Então, fumar, como eu falei, é um fator assim importante no aparecimento e na evolução da doença. Depois, nós temos também uma outra coisa bastante importante, que é a raça, né? Então, ela é menos comum nas raças afro-dependentes e também nós temos nos europeus. A história familiar tem uma importância também muito grande, porque às vezes vários membros de uma mesma família, elas apresentam essas alterações nos olhos. Então, na história clínica é importante a gente saber esses detalhes. Como também o uso intenso de iluminação LED. Então, isso aqui é um dos acontecimentos importantes hoje em dia. Com o aparecimento da iluminação mais moderna, de LED, das fluorescentes, elas tiveram assim, uma importância muito grande em vários setores da medicina, como na pele, no cérebro e muito no olho. Então, essas lâmpadas, elas incidem diretamente na mácula, causando alterações, às vezes severas, principalmente em crianças. Isso é uma coisa que atualmente está muito pouco difundida ainda. Vez por outra, quando eu falo no consultório com mães que levam filhos pequenos, antes de 8 anos de idade, e eles estão lá com o celular, eu digo para elas que é um risco muito grande daquela iluminação através de LED, entrar no olho, ir lá na mácula e causar alterações severas. Pelo menos, muitas miopias nós estamos encontrando em crianças, que primeiro só aconteciam quando os pais ou os tios eram míopes. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a própria iluminação, que hoje em dia é a LED, para a gente usar proteções e ter uns certos cuidados, que não cabe aqui eu falar agora, mas nunca use o celular dentro do quarto escuro.
porque ele vai diretamente para a mácula e vai causar lesões que às vezes não tem mais retorno. Então, nos interessa muito explicar as fases da degeneração da mácula. Como nós falamos há pouco tempo atrás, os estágios iniciais, o paciente não nota nada. Você veja que até aqui ele é uma pequena coisa que só vai ser notada por pessoas extremamente curiosas, né? Então, uma manchinha dessa no centro das imagens, quase ninguém nota. Então, o primeiro estágio da DMRI ela é quase imperceptível. Ficaria numa dessas três aqui que a gente está vendo. Depois nós temos o estágio intermediário, que o paciente já vai sentir isso, ou muitas vezes evoluindo para isso aqui. E, finalmente, ele entra para esse estágio avançado em que ele já apresenta uma mancha escura no centro que incomoda. Isso sendo num olho só, às vezes tem pessoas que superam bem isso, mas numa pessoa que tem uma boa visão, aquela mancha preta vai incomodar. E como eu disse, nessa fase aqui ela já interfere inclusive na leitura. Então é muito desagradável essa terceira fase. E ela não existe aquele tempo certo. Nós sabemos que ele pode passar muitos anos nesse estágio inicial. Muitos anos mesmo. Que o interessante é que num exame desse de fundo de olho, o médico que detecte a presença. Porque aí, nesse momento, ele vai poder usar uma série de coisas do tratamento que vai evitar do paciente chegar a esse estágio aqui, que já é irrecuperável. Normalmente aqui o paciente só tem a visão que nós chamamos visão periférica. A central ele perdeu. Nós vimos anteriormente que existe uma fase inicial, uma intermediária e uma mais complicada, que é a terceira. Mas na realidade, quando nós olhamos fundo de olho, o olho está normal, como esse caso aqui, uma retina normal. A mácula e a fóvea central sem alteração. Mas existe uma classificação em degeneração macular seca e degeneração macular úmida ou exudativa. Então aqui nós estamos com o exemplo de uma degeneração macular seca. Vocês estão vendo que apresenta uma série de drusas e depois elas não evoluíram para uma degeneração macular exudativa, que é a molhada. Essa é bem mais grave do que essa. Essa evolui mais lentamente, tem menos complicações para o paciente e a exudativa é mais complexa. Exige tratamentos mais agressivos, que é o que nós vamos ver já no próximo slide. Então, degeneração macular seca é aquela em que a mácula apresenta ressecada e com exudatos, como vocês estão vendo aí, exudatos secos. Já a degeneração macular exudativa, ela passa das drusas, que vocês estão vendo aqui, que é a forma inicial, a degeneração macular de forma úmida, com presença de membrana neovascular na região da mácula, causando extravasamento de sangue e material lipoproteico e, assim, perda visual grave. Então, vocês vejam que disso para isso é uma evolução muito grande. Por isso ela é chamada exudativa, porque ela cria uma exudação, uma coisa úmida, que pode ser exudatos e pode ser até sangue, como vocês têm ali. Então, lembrar que essa degeneração macular exudativa ela é mais grave do que a seca. Aqui nós temos o começo dessa história, a mácula começa a apresentar essas alterações, com muito pouca alteração visual, e que vai evoluindo para essa fase aqui, que já tem degeneração, já tem
perda de substância, quer dizer que o paciente vai apresentar uma baixa visual e que já não tem muita recuperação por parte do paciente, certo? Então aqui nós temos já um fundo de olho que quando você olha, nota que tem cicatrizes dessa fase inicial de tratamento, então você já encontra cicatrizes na área macular. Toda cicatriz na área macular, ela dá uma grande perda visual para o paciente, quer dizer, ele já apresenta uma baixa visual que não recupera. Que até tem pacientes que dizem assim, para que então eu vou fazer o tratamento, que é o próximo assunto que nós vamos falar aqui. Ele precisa fazer de qualquer maneira o tratamento para estabilizar, senão isso vai cada vez piorando, aprofundando mais essa degeneração. No estágio inicial da degeneração macular, não é efetuado qualquer tratamento, porque nesta fase da doença não existe um sintoma ou perda de visão. O oftalmologista pode recomendar que faça um exame de fundo ocular, pelo menos uma vez por ano. O exame vai ajudar a determinar o estádio da doença. Apesar de não ser efetuado qualquer tratamento médico ou cirúrgico, é importante ter uma atitude preventiva. Tratamento na fase intermediária. Habitualmente, nessa fase da doença, não é necessário efetuar qualquer tratamento médico ou cirúrgico. Contudo, como a DMRI pode progredir rapidamente, é importante a consulta com o médico oftalmologista para vigilância apertada da doença. Alguns ensaios clínicos mostram que a ingestão de uma combinação de vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, zinco e cobre pode reduzir o risco de degeneração macular avançada em 25% dos casos, para além da adição de luteína, zeaxantina ou ômega 3, que são os ácidos gordos. Os ácidos gordos ômega 3 são nutrientes abundantes em forma de óleos de peixe. A luteína, zeaxantina e beta-caroteno pertencem todos à mesma família das vitaminas e são abundantes em vegetais de cor verde. Se tem degeneração macular intermediária ou tardia, pode obter benefício ingerindo tais suplementos. A ingestão de suplementos vitamínicos não representa uma cura para a DMRI. Elas não ajudam as pessoas com degeneração macular precoce e não vão restaurar a visão já perdida devido à DMRI. Porém, ela pode atrasar o início da doença e também pode ajudar a retardar a perda de visão em pessoas que já têm degeneração macular avançada. Muito bem, então o tratamento da degeneração macular, nós tratamos elas de acordo com as fases. Na fase inicial, onde a gente encontra pequenas alterações na retina, né? Degeneração macular, mas de forma muito pequena, geralmente não se trata, e também se coloca o paciente numa situação que ele nem se queixa, a gente descobre quando faz um exame de fundo de olho. Já no tratamento da fase intermediária, então aí nós já usamos uma série de suplementos que são interessantes, como nós falamos há pouco, vitamina C, E, beta-caroteno e ainda a zeaxantina e a luteína. Porque nessa fase intermediária, a gente impede que ela se transforme na fase exudativa. Então, como vocês veem aí, na fase exudativa, passa de uma forma para outra, a coisa engrossa, piora muito. Existe sangramento, existe degeneração dessa área. E o paciente que antes, quando olhava, por exemplo, para essa situação
quando ele está com esse tipo de degeneração, ele começa a ter essa mancha escura no centro da visão. Isso atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, certo? Então, são coisas importantes. O tratamento da degeneração macular não é uma coisa só. Ela depende da fase que o paciente esteja. O tratamento da fase exudativa. O tratamento da fase exudativa, a gente pergunta assim, quais os principais tratamentos para a degeneração macular relacionada à idade? Então, nós temos assim, primeiro, medidas gerais para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade. Medidas gerais para tratamento da degeneração macular da idade, que existem diversos tipos de tratamento para o DMRI. Inicialmente, as primeiras medidas seriam o controle de alguns fatores de risco. Dada a forte associação da moléstia com o tabagismo, todos os fumantes devem ser aconselhados a pararem com o hábito. Os pacientes devem diminuir a ingestão de gordura, pois estudos recentes demonstrou que a atorvastatina, em dosagem elevada, pode contribuir para impedir a progressão da doença, porque levam a diminuir os níveis de colesterol. Manter o peso e pressão arterial saudáveis e aumentar a ingestão de alimentos antioxidantes, como vegetais de folha verde, espinafre, couve-flor, ovos, entre outros. Isso porque esses alimentos apresentam luteína e zeaxantina, que são pigmentos carotenoides responsáveis por proteger os fotorreceptores presentes na mácula da luz azul. Atualmente, a dose recomendada diária é de 10 mg de luteína e 2 mg de zeaxantina. Há muito tempo existe a hipótese de que os antioxidantes imitam o dano causado pelo estresse oxidativo na mácula. Já foi demonstrado em estudos que o uso diário de dieta suplementar de antioxidantes e vitaminas reduziu a progressão da degeneração macular relacionada à idade. Qual o melhor tratamento da degeneração macular relacionada à idade? A partir de 2005, os antiangiogênicos, que se tornaram o melhor tratamento para a forma úmida ou exudativa da doença, pela grande melhora visual que ele proporciona. O tratamento é realizado com a injeção do medicamento dentro do olho, com uma agulha de insulina. Sendo assim, o paciente dificilmente sente dor com a aplicação. Então, vocês vejam que o tratamento da fase exudativa, diferente das outras, que é somente você usar antioxidantes e vitaminas, aqui se coloca uma injeção intravítrea, quer dizer, que atravessa a esclera, a coroide e a retina, e é jogada essa substância dentro do vítreo, que é uma injeção de antiangiogênicos. Pode também ainda ser feito, além disso, a terapia fotodinâmica e a cirurgia a laser. Então, essas são as condições que nós temos para o tratamento da fase exudativa, que é a fase mais ruim da doença. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. A terapia fotodinâmica e cirurgia a laser. Então, nós temos aqui a terapia fotodinâmica. Esta técnica envolve tratamento a laser de áreas selecionadas na retina. Em primeiro lugar, o fármaco chamado verteporfin será injetada numa veia do braço. O fármaco viaja através dos vasos sanguíneos e é absorvido por novos vasos sanguíneos. O oftalmologista então coloca um feixe de laser no olho para ativar a droga que nos vasos sanguíneos anormais, poupando os normais. Uma vez ativado o fármaco, bloqueia os novos vasos sanguíneos, atrasa o seu crescimento e diminui a taxa de perda de visão. Esse procedimento hoje em dia é menos comum que as injeções de anti-VEGF, sendo frequentemente utilizado em combinação de tipos específicos de degeneração macular, exudativa ou neovascular. Depois nós temos também a cirurgia a laser. Então, a cirurgia laser que nós estamos vendo aqui, não é? Os oftalmologistas tratam certos casos de degeneração macular exudativa com laser. Embora isso seja menos comum do que os outros tratamentos, trata-se de fazer laser de argônio nos vasos sanguíneos anormais para destruí-los. Esse laser não é o mesmo que é utilizado na terapia fotodinâmica, que pode ser referido como um laser frio. Existe uma maior probabilidade de ser usado esse tratamento quando o crescimento dos vasos sanguíneos é limitado a uma área compacta do olho para longe do centro da mácula, que pode ser facilmente orientada com o laser. Mesmo assim, o tratamento a laser também pode destruir algum tecido saudável circundante, resultando num pequeno ponto cego em consequência das cicatrizes da retina. Em alguns casos, a visão imediatamente após a cirurgia pode ser pior do que era antes, porém, a cirurgia também pode ajudar a prevenir a perda de visão mais severa que vem a ocorrer anos mais tarde. Então, lembrando aqui a vocês que existe uma terapia fotodinâmica que é feita, baseada exatamente no laser, que a gente pode usar, laser de argônio, e que também pode ser usado a cirurgia da laser quando a gente consegue atravessar todas essas camadas e chegam exatamente na área macular, sabendo nós que pode haver também algum acidente de você, quando jogar esse laser, destruir partes sadias da retina. Sempre nós queremos saber o prognóstico de uma doença. Então, o prognóstico da DMRI, com a detecção imediata da doença, haverá redução da perda visual. Quem tem DMRI em um olho tem 5% de possibilidade de ter no outro olho com 10 anos de doença. Quem apresenta DMRI nos dois olhos, 14% irá desenvolver formas graves em um dos olhos após 10 anos. Então, o prognóstico depende assim, muito do começo da detecção rápida do problema e das medidas que possam ser tomadas para que evite esses problemas. Então, nós sabemos que o prognóstico, já que é uma doença de difícil controle, vai depender muito do momento que você consegue controlar
a doença. Prevenção da DMRI. Nós sempre falamos da medicina preventiva, que seria melhor do que a curativa, né? No caso da prevenção da DMRI, a coisa importante é o estilo de vida saudável. Olha, isso implica em uma porção de coisas, né? Estilo de vida saudável. Então, é muito importante com esse estilo de vida saudável se pensar em o paciente ter uma atividade física regular, de ele ter uma nutrição e uma alimentação mais natural possível, evitar o máximo que puder de usar alimentos muito industrializados. Também é fundamental na prevenção do DMRI a pessoa não fumar. O cigarro é um grande inimigo dos pacientes que são portadores e aqueles que têm tendência a ter, apressam o aparecimento dela quando eles fumam. Também utilizar o mais possível alimentos tipo verduras e frutas e usar suplementos também, que são importantes para a sua manutenção. Estilo de vida é uma mudança que a pessoa faz. Evite fumar. Então, nós já falamos que o cigarro é um inimigo da saúde humana. E no olho, ele causa e apressa o aparecimento da degeneração macular relativa à idade. Exercite-se regularmente, através de atividade física. Eu não conheço praticamente nenhuma doença no organismo que impeça de você fazer um tipo de atividade física. Mesmo que você não possa fazer um tipo, faz de outro. Você precisa movimentar-se. Você parou, seu organismo começa a se deteriorizar. Manter níveis de pressão arterial e colesterol normais. São duas coisas que são fundamentais porque a mácula está numa região altamente vascularizada e ela se nutre por embebição. Então, se você começa a ter problemas na pressão arterial, colesterol com entupimento de vaso, claro que isso vai ter uma influência muito danosa sobre a mácula. Depois, comer uma dieta saudável, rica em legumes, frutas e peixe. Quer dizer, você veja que aqui sempre se fala não favoravelmente ao uso de proteínas animais tipo carne vermelha. As carnes brancas, bem melhor. Depois, cuidado com as lâmpadas de LED, que se difundiram na iluminação geral da nossa vida. Hoje, onde você chega, existe uma iluminação de LED e você dificilmente vai distinguir isso. Mas toda vida que nós estamos diante de uma tela de televisão ou uma tela de computador, ou quando nós estamos na tela de um smartphone, de um tablet, enfim, todas essas coisas da modernidade, elas vão causar danos irreparáveis na sua visão, principalmente em crianças com idades inferiores a 8 anos de idade. Então existe um programa nosso sobre essa luz azul, que é exatamente a luz de LED que é utilizada nesses aparelhos, mostrando o quão ela pode danificar a sua saúde, tanto cerebral, como da pele e da nossa visão. Aparelhos eletrônicos lógicos, que hoje em dia são todos eles, usando os LEDs, televisão, telas eletrônicas, celular, tablets, todos esses aparelhos, eles entram nessa constituição que nós acabamos de falar. Hoje, quando o paciente nos procura para uma consulta de rotina, o exame, como o seu médico oftalmologista já está acostumado a fazer, ele já faz o seu exame de fundo de olho e ali muitas vezes o paciente fala, doutor, eu estou enxergando bem, eu não tenho nada, não preciso de óculos, muito bem, então continue fazendo suas rotinas, procure seu médico pelo menos uma vez cada ano e pouquinho. É importante você fazer essa rotina porque muitas vezes num exame de fundo de olho eu detecto essas alterações e aí começamos com os exames.
Então, na pergunta inicial, como que eu posso confirmar essa patologia? Existem várias formas, são protocolos que nós usamos hoje em dia e dentro desses protocolos nós começamos com um mapeamento de retina, uma retinografia já de cara para a gente determinar e registrar as fotos daquele momento e hoje nós já temos uma tecnologia que é a chamada OCT, ou seja, tomografia de coerência óptica, e logo já estamos entrando com a angio-OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, angiográfica, ela é ainda mais fina no sentido de exames, mas nós temos a OCT e a OCT vai mapear em que nível da sua retina, em que nível da sua mácula essas alterações possam estar afetando a sua retina. Quer dizer, então hoje nós temos mecanismos de rastreamento, detecção, rastreamento, acompanhamento dessa patologia e orientação. Nós conseguimos, inclusive, orientar a você e orientar os seus familiares. Por quê? Nós sabemos hoje, são dados científicos, que pacientes que têm histórico familiar, ou seja, mamãe tem DMRI, ou papai tem DMRI, alguém na família tem DMRI, aumenta em 12% a sua possibilidade em ter DMRI, ou seja, o carimbo genético ele está lá presente. Não significa dizer que sua mãe teve o DMRI, você vai ter DMRI. Isso não é uma coisa obrigatória, mas muitas vezes quando você tem esse carimbo genético, você tem que estar mais atento, você tem que estar mais alerta. E como você fica alerta? Procurando seu médico oftalmologista, fazendo seus exames de rotina, tá? E sim, quando ele suspeitar ou detectar qualquer anormalidade, partir para que faça exames mais detalhados, faça um screening, né? Ele cheque, faça toda essa avaliação e possa e permite que você consiga fazer o quê? Um cuidado, um acompanhamento da chamada da sua visão, da sua retina, para que ele faça prevenção, suplementação, orientações, prevenção em relação, cuidado em relação ao uso excessivo dos eletrônicos, tá? Principalmente os smartphones, que são emissores de luz azul de alta energia, para que ele faça algumas coisas que ele pode, óculos com filtro, existem óculos com sol, óculos de sol com barreira 100%, uma barreira muito forte para que evite que entre mais alterações que vão provocar uma piora do seu quadro degenerativo. Assim terminamos mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E que, se vocês quiserem assistir todos os nossos programas, vocês ligam na quinta-feira às 21h30 para o canal TV União de Natal. Também nos domingos às 11h30 existe o programa Saúde é Tudo. Mas se você quer ver programas anteriores, aí sim, você vai para esse endereço que a seta está mostrando para vocês, que será YouTube, Marcos Fulco, Saúde é Tudo. Até o próximo programa. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon.